Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Nós estamos na antevéspera das eleições, talvez a eleição mais importante, complicada e dramática da história democrática brasileira. E nós, como todos os que atuam no campo democrático e no campo progressista, nós estamos preocupados para que o país não caia em mãos de aventureiros, em mãos de gente ligada a extremismos, em mãos de gente que, em vez de unir a nação em torno de um projeto de crescimento, desenvolvimento, distribuição de renda, emprego, direitos, divida a nação e estimule o fracionamento da população brasileira. Nós, nesse período, discutimos bastante o processo eleitoral, sempre com 3 objetivos. Primeiro, o objetivo de, dentro daquilo que é o nosso campo, estimular o voto, para que as pessoas participem, não deixem de comparecer às urnas nos dias das eleições. Segundo, o esforço de também levar essa mensagem aos dirigentes sindicais, para que os dirigentes estimulem e estimulassem as suas bases a participarem do processo eleitoral, votando em quem bem entendesse, já que o voto é livre. E o terceiro, digamos, eixo dessa conversa nossa, e nossa terceira preocupação, era e foi no sentido de valorizar as teses que são ligadas ao mundo do trabalho, sobretudo a agenda prioritária da classe trabalhadora, aquela agenda que nós apuramos lá em 2010 na Conclate no Pacaembu, e as demandas do próprio movimento sindical, ou seja, garantia de direitos, emprego, renda, respeito às categorias e às negociações coletivas. Hoje nós temos um convidado que ele reúne várias condições para a gente fazer esse debate. Primeiro, a sua própria biografia, a sua formação, um sujeito muito bem formado. Segundo, dirige um sindicato grande de profissionais da área de TI, né, que é o SINDI-PD, preside a CSB, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros, e foi, recentemente, candidato ao Senado pelo PDT na chapa com o Ciro Gomes. Ô Neto, eu anotei aqui nesse papelzinho aqui, você teve 358.432 votos. Um foi meu, tá? Obrigado, é uma honra. O Neto concorreu pelo número 123. Neto, eu queria saber, primeiro, como é que foi essa experiência de você ser candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo? Foi boa? Gostou? Primeiro, boa noite, Franzi. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vocês sabem, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito de vir no teu programa, né? Um programa tranquilo. Olha, foi uma experiência, essa candidatura ao Senado foi uma experiência deliciosa. Olha aí. Deliciosa. O povo é muito generoso, Franzi. Obviamente que as dificuldades do pouco tempo de campanha, as dificuldades do tempo de televisão, a dificuldade de uma candidatura ao governo, que também tinha pouco tempo, do presidente que tinha pouco tempo, você eleitoralmente pode não ter sido bem sucedido, até por causa do tsunami que a gente foi atingido aí no primeiro turno, mas politicamente foi delicioso. Dá um crescimento na gente muito grande. Olha aí. Tive a oportunidade de debater com outros candidatos ao Senado, as teses, porque a população, infelizmente, e é um problema que nós vamos ter que ajudar a resolver, não sabe sequer qual é o papel do senador. É verdade. Ele acha que o senador é como se fosse um deputado. E é quase igual, né? Sim, mas o Senado é a casa revisora. É a casa né? revisora, que a gente até denunciou, aproveitou para denunciar, durante a reforma trabalhista, a omissão do Sim. Senado Federal. Ou seja, e o povo, a gente tendo que visitar as diversas áreas da população, diversos bairros, conversando com o povo é muito, muito interessante para conversar. E muito generoso. Eu saí profundamente feliz dessa campanha. A minha mulher até falou uma coisa para mim, e minha mãe também me disse isso. Ela disse o seguinte: as fotos suas nas manifestações, nas reuniões, nas conversas,
você estava tão feliz que parecia que estava pinto no lixo. Ou seja, você estava... Nunca viram os sorrisos que eu estampava durante a campanha em quase toda a minha vida. Ou seja, aquilo realmente liberou uma energia tão positiva, uma energia tão gostosa, que, olha, eu sou profundamente honroso, né, de dizer que esse número de quase 360 mil votos para uma candidatura que surgiu assim, enfrentando candidatos, se você pegar experientes politicamente, eleitoralmente, e eu, pela primeira vez, fui candidato. Né? Tá. Você pega, por exemplo, nós tínhamos, quando eu ia a uma rádio dar uma entrevista, assim, você está disputando o segundo lugar, certo? Porque o primeiro já é do Suplicy. Sim. Veja, era assim que eu era recebido em rádio, era assim que eu recebido em jornais. Eu dizia, não, está tudo em aberto. Claro. E eu até dizia, olha, há 4 anos atrás o Suplicy também saiu na frente e perdeu a eleição. Pois é. É a mesma coisa agora. Então, nós temos vários candidatos, estamos disputando 2 vagas. Que bacana. É muito interessante. Então E foi uma experiência deliciosa. Você saiu, digamos, mais forte. Eu creio que sim. Eu, pessoalmente, muito mais energizado, porque esse contato com o povo... Olha, eu visitei não só fábricas, escritórios, indústrias, bairros, feiras livres, fui em acampamentos de pessoas que estão disputando terra, fui em assentamentos, quer dizer, ou seja, participamos de... Ou seja, tivemos uma visão muito ampla da situação do nosso povo sofrido. Né? Que bacana. Foi delicioso. Que bom. Muito bem, nós temos aqui em todos os programas a nossa Ariane Soares, jornalista da Agência Sindical, que encaminha perguntas que a produção faz, né? Também participações pelas redes sociais, pessoas que às vezes telefonam, etc. Então, Ariane, como é que as pessoas fazem o contato aqui com o Neto e com o nosso programa? É muito fácil, Franzin. Boa noite a você, boa noite, Neto. Obrigado por sua participação mais uma vez. E a você, internauta que nos assiste, como já dito pelo Franzin, nós encaminhamos as perguntas ao nosso entrevistado. Você que já encaminhou, agradeço, no período da tarde. Nós temos alguns caminhos. Você pode enviar sua pergunta através do nosso Facebook, estamos ao vivo, pelo Facebook de João Franzin, também da Agência Sindical, ou você manda também a sua pergunta aí através do nosso WhatsApp. Estamos em São Paulo, 011 97471 9071. 97471 9071. Eu aguardo a sua participação. Meu amigo Neto, o povo quer saber. O Ciro vai ou não vai declarar apoio ao Haddad? Ele já declarou. Mas na volta agora de Paris. Isso é outra coisa. Vai chegar amanhã, né? Antes eu queria fazer um reparo que eu esqueci. Eu tenho que agradecer algumas coisas. Eu quero agradecer ao PDT, na figura do presidente Lupe, a oportunidade. Bacana. Porque realmente ser candidato ao Senado e um candidato trabalhador reflete especificamente o papel que tem o PDT, não é isso? Sim. Agradecer ao Ciro Gomes, que teve muita delicadeza, muita generosidade para comigo, sempre me prestigiando. Ao nosso candidato ao governo, Marcelo Cândido, e toda a nossa chapa de deputados federais e estaduais. E além de toda a equipe que me ajudou. Tudo aquilo que vocês viram de bonito, sejam lá as vinhetas, o jingle, as propagandas, teve um grupo de companheiros que fizeram um trabalho maravilhoso, tudo isso a um custo reduzidíssimo, que é o que o partido nos ajudou para fazer. Então, começar agradecendo isso. Segundo, quando terminou o primeiro turno, a primeira coisa que o Ciro disse, ele já disse, ele não. Então, ele já disse. É verdade. Ele já disse. O que fez o PDT na sua... Não titubeou. Nem um minuto. Aliás, se você pegar, talvez tenha sido ele o único dos candidatos que enfrentaram o Bolsonaro o tempo todo. Sim. Denunciando o caráter fascista, o caráter retrógrado, o caráter totalmente anti-Brasil, que ele se diz nacionalista, mas na verdade é bem diferente. E se você pegar as entrevistas, todas as entrevistas, e não é de hoje, né? Desde o início. Então, agora, ele estava doente, ele teve um problema sério no final da campanha e também bastante, eu diria, desgastado com o processo. Mas ele, a primeira palavra que ele disse, quando disse, bom, eu agora vou tomar umas cachaças, vou não sei o quê, e ele, não, fascismo não.
E o que queriam? Que ele fosse incorporar a campanha do outro? Isso é outra coisa. Agitar a bandeira na esquina, aí não dá, né? O PDT fez uma reunião na sua executiva nacional e definiu que teríamos um apoio crítico ao PT. Tá. Né? Ou seja, apoiamos o voto ao Haddad, apoiamos o não à candidatura do Bolsonaro, mas com as nossas críticas. E não queremos participar da coordenação da campanha e nem do futuro governo. Sim. Ou seja, ficou muito claro e explícito isso. Aliás, o Ciro pode ser acusado de muita coisa, mas de não ser claro é impossível. Impossível. Aliás, muito claro, muito mais claro que todos os outros candidatos, inclusive o que foi para o segundo turno, nosso companheiro Haddad. Então, tanto é que ele chega amanhã, há uma expectativa de que ele poderá fazer alguma intervenção. Você vê o Cid Gomes representando no ato lá o PDT no estado do Ceará, falou o que é um apoio crítico, né? Sim, sim. E também está lá trabalhando, pedindo voto para o Haddad, fazendo adesivaço, fazendo todas as coisas, mas tudo isso olhando, inclusive, já para o futuro, que nós sabemos que 2022, se tudo der certo, Ciro é candidato a presidente da República novamente pelo PDT. Muito bom. Não foi a primeira vez que eu votei no Ciro Gomes, tá? Todo mundo sabe aqui, eu sempre falo. Antes de chamar o Diese, Neto, eu só vou deixar uma pergunta no ar e você responderá depois. Se você acha que o PDT, Partido Democrático Trabalhista, saiu fortalecido. Deixa eu só fazer um rápido comentário. Tem muita gente que sabe da minha simpatia pelo Brizola, pelo Getúlio, pelo Jango, etc., e acha que eu sou filiado ao partido. Eu nunca me filiei a partido, porque eu fiz uma opção enquanto jornalista de não me filiar, porque eu acho que isso me dá um pouco mais de margem para fazer as coisas. Mas, evidentemente, que eu tenho uma ligação de 30 e tantos anos com o PDT, quando nós ajudamos a fundar o partido em Americana. Eu, Gelson Ginetti, o professor Oliver, o Arlindo Escuriza, o doutor Tebaldi, o Valdir Aronil de Souza, que infelizmente já faleceu, o engenheiro Belchior. Nós ajudamos a fundar o partido e, naquelas épocas de vacas magérrimas, nas convenções eu emprestava o meu TL lá para buscar os nossos amigos para votar no dia da convenção. Então, eu gostaria muito que o PDT se fortalecesse como uma alternativa efetiva e viável para o povo brasileiro, que, aliás, era o grande sonho e compromisso do Brizola. O Eduardo nos avisa que, ao Fala Diese, é uma mensagem do Clemente Gans Lúcio, seu coordenador técnico, aliás, de excelente qualidade política, técnica e moral, e ele vai nos dar uma mensagem e daqui a pouco a gente volta com o Repórter Sindical. Pode ser? O mercado de trabalho no Brasil teve como resultado em setembro a geração de mais de 137 mil postos de trabalho formais, predominantemente no setor de serviço, com mais de 60 mil postos de trabalho, indústria, comércio e com resultado negativo na agricultura. Esse resultado é o melhor nos últimos 5 anos, revelando que o mercado de trabalho apresenta resultados e respostas ainda bastante aquém do necessário, porque nós temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, e o resultado, apesar de ser bastante favorável, é um resultado coerente com o período, que é um período no qual a indústria produz para o comércio vender e os serviços usar no final do ano. A produção industrial, o setor de serviços ocupa mais de 2/3 dos empregos, portanto é o setor que mais gera empregos, coerente com a quantidade de postos de trabalho na economia, e um volume de postos de trabalho que, apresentando um resultado mais favorável, ainda se encontra muito distante daquilo que a economia precisa em termos de dinâmica. A expectativa para 2018 é em torno de 200 a 300 mil postos de trabalho formais como resultado anual, muito aquém dos 1,5 milhão a 2 milhões de empregos anuais necessários para que em 3 ou 4 anos nós reduzíssemos a taxa de desemprego para patamares semelhantes à de 2014. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje encerrando a série Sindicalismo e Voto Consciente e Classista, com Antônio Neto, presidente da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros. Quero dizer ao Neto e a todos que nos acompanham
que este programa será exibido na TV comunitária de Guarulhos, canal 3 da NET, sábado à noite. E que na terça, portanto, depois das eleições, ele será também mostrado em Brasília no canal 12 da NET, que é a TV comunitária do Distrito Federal. Eu deixei uma pergunta para o Neto, mas para não ser aqui muito invasivo e querer fazer o programa sozinho, eu queria pedir que a nossa Eliane Soares já encaminhasse a sua pergunta e depois o Neto emenda e responde contigo. Pode ser? Perfeito. Vamos dar início, então, com a pergunta de Mônica Veloso. Ela é vice-presidente da CNTM, que é a Central Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, e também dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco. Ela diz assim: eu quero mandar um forte abraço ao Antônio Neto, também agência sindical. Muito obrigado, Mônica. E pergunto ao Neto, que se colocou neste processo eleitoral como candidato ao Senado pelo PDT, recebendo mais de 300 mil votos. Parabenizo pela bela e forte campanha, apesar do curto espaço de tempo. Neto, como você avalia os impactos nas lutas sociais e na ação sindical num possível governo do PSL, uma vez que o candidato já declarou publicamente que é contra a organização sindical e que o ativismo social tem que acabar? Primeiro, agradecer a Mônica. A Mônica é uma grande companheira de muitos anos. Eu uma vez fiz um curso de oratória com me fugiu o nome do velhinho lá. Antônio Melantônio. Melantônio. E, coincidentemente, a turma que nós estávamos a diretoria do CIDPD e a diretoria dos metalúrgicos de Osasco. Ah, olha que bacana. E fizemos juntos aí a Mônica. Foi muito gostoso. Mônica, obrigado pela pergunta. Eu vou começar primeiro pela pergunta que você deixou no ar aqui. A resposta é sim. O PDT saiu fortalecido. Olha, a maioria dos partidos diminuiu, tirando aí o PSL, os partidos... Sim. Todos os demais perderam bancada. Os partidos da onda, esses não contam. Esse não pode contar porque foram aí arrastados pela onda Bolsonaro 17, não é isso? Sim. O PSL tinha 0, ficou com 52. O PDT tinha 19. Encerra o primeiro circuito aí com 29. Puxa vida, crescimento bom, hein? 50% de crescimento. Pois é, pois é. Nós não tínhamos nenhum deputado em São Paulo, elegemos Tabata Amaral com 264.450 votos. E estamos lá disputando uma segunda vaga, dependendo de um julgamento do tribunal, que provavelmente Júnior Orozco também integre a nossa bancada. Que bom, que bom. Elegemos um deputado estadual, o Márcio Nakashima, lá de Guarulhos, nosso companheiro. Ou seja, não tínhamos nada em São Paulo. Sim. E com toda a dificuldade de tempo de TV, Sim. todas essas coisas, fizemos essa performance em São Paulo. Eu não sei se você sabe, eu sou presidente do PDT na capital. Da Executiva Municipal. É, o presidente da Executiva Municipal da capital. Eleito no diretório. Diretório, não é nem comissão provisória, nada. Tá. E nós já estamos fazendo todo um planejamento para 2 anos, de como é que nós vamos fortalecer o partido, abrir para a juventude, porque a Tabata é uma menina de 24 anos. Não sei se você já alguma vez ouviu falar de Tabata Amaral. Claro, evidente. E valeria a pena você convidá-la a vir aqui fazer o seu programa, porque vamos ela é um fazer. fenômeno. Você faz o contato dela com a gente? Fazemos, com prazer. Ela é maravilhosa. Ela é uma menina que saiu lá da Zona Sul de São Paulo, né? Pobre, estudante de escola pública, depois ganha bolsa de estudo por causa de ter ganho medalhas de Olimpíada de Matemática, ganha uma bolsa integral em Harvard e se forma em astrofísica e ciência política. Santo Deus. A mulher não é fraca, não, hein? E compromisso dela com aquela história da educação, que tem tudo a ver com o PDT. Claro, e claro. ela veio ao PDT justamente por causa do compromisso com a educação. Poxa vida, que bom. Então, temos aqui E isso é uma liderança que, se tudo der certo, vai abrir canal para a juventude. Tá. O Ciro puxou muito a juventude naqueles grupos de internet, todos com Ciro, Cirão da Massa, Tatu no Toco, todas aquelas coisas. Essas pessoas não estavam organizadas partidariamente. Nós agora vamos fazer uma grande discussão de abertura do partido, principalmente aqui na capital, para esses companheiros, para que essa juventude tomem de conta o partido. Venham discutir conosco, ajudar a organizar. Nós temos na área da mulher também, a Tabata é presidente da MT da capital. A ação da mulher trabalhista do PDT, ou seja, organizar a mulher, a juventude, a área sindical, ou seja, vamos nos organizar para valer a questão partidária e chegar em 2020 e ver como é que o partido se apresenta. Nós também não temos vereadores na capital.
houve uma revolução. Então, o partido saiu muito forte. Além disso, tem 4 senadores, né? Então, só para você ter uma ideia. Agora, vamos na pergunta que não é a pergunta, é um seminário, a pergunta da Mônica. É um né, semestre Mônica? para responder. É um seminário para eu responder. Olha, Mônica, você sabe, eu tenho dito em todos os lugares, você provavelmente já me ouviu falar, que eu faço parte de uma geração vencedora. O Franzin também faz parte. Nós derrotamos a ditadura, Sim. nós acabamos com a hiperinflação, nós fizemos uma Assembleia Constituinte, elegemos um operário presidente da República, considerado um dos melhores governos da República, são os 2 mandatos de Lula. Tudo isso, ganhar a democracia, foi direta já, mobilizações enormes, greves durante a ditadura, enfrentamos tudo. Agora, nós estamos numa onda mundial que a direita se arvora, e a direita no Brasil, impressionante como ela perdeu a vergonha. O cara se diz defensor da tortura, se diz defensor de uma série de coisas, inclusive contra a organização sindical, contra a organização dos trabalhadores, contra a mulher, contra a gay. Ele agora pode até dizer que não é, mas ele sempre afirmou isso. Sim. Aliás, as suas atitudes falam mais do que seus pensamentos. Quando ele chama uma deputada de maneira descortês, agride uma repórter, e assim sucessivamente, várias coisas. E as pessoas estão vendo. E se o elegerem, que eu espero que não o elejam, e faço parte do conjunto que está lutando até dia 28 para que ele não ganhe. Porque vai estar conestando, vai estar avalizando esta postura, sim, essas definições. Um processo ultraliberal. E aí você vai olhar, né? Foi assim na França. Macron veio, virou a coqueluche, teve uma lua de mel. Aí, passado 16 meses, agora já está lá pagando o preço de ser diferente do que aquilo que ele se apresentava. Na Argentina, muito mais rápido. O Macri está lá, né, com mobilizações. E no Brasil, eu creio que se, infelizmente, a gente tiver a vitória de Bolsonaro, a lua de mel com o Brasil será no máximo de 6 meses. Tá. E o movimento sindical, ele vai crescer muito, porque a hora que cortarem o 13º, como eles disseram que vai cortar, porque ele disse, não vou cortar nada, vou até criar o 13º para a tal da Bolsa Família, essas coisas todas, não é isso que ele fala sim, agora? Mas não disse que vai cortar o abono, né? Aí você pega todas essas coisas, a hora que começar efetivamente termos esses problemas com os trabalhadores, você sabe que o movimento sindical sobreviveu a tudo isso e reorganizou-se em cima das dificuldades. Lembrar o movimento pela caristia, o movimento contra a ditadura, o movimento pela direta já, o movimento pelo impeachment do Collor, todas essas coisas nós tivemos. Sim, então, sim. Aí, quando bater água na altura que deve bater, você sabe que aí vão valorizar os sindicatos, vão ver todas essas questões. Eu creio que nós vamos ter muito mais trabalho, mas nunca foi fácil para nós, Franzin. Franzin, alguma vez foi fácil para nós? Jamais, jamais. Nem no governo democrático. Claro, claro. Nem no governo democrático. Quer dizer, vamos navegar, vamos enfrentar, o que nós temos que ter otimismo. Sim. E mostrar, daqui a pouco, se ocorrer essa desgraça, que eu espero que não ocorra, e começar mostrando para os trabalhadores, para o povo em geral, o erro cometido. Então, se ocorrer, poderá ser didático, porque com os votos da elite ele não se elege. Ele precisa do voto da classe operária, do povo pobre, do povo sofrido, né? Então, quando ele diz que votou contra os direitos da doméstica, e fala isso com uma galhardia, ele se acha Sim. que ele fez muito bem ter feito isso, né? Então, vamos ver, a partir do momento que ele cortar os direitos dos trabalhadores, aí como é que nós vamos olhar para trás se nós vamos ter a massa trabalhadora junto conosco ou não? Teremos, com certeza. Perfeito. O Edu me chamou a reportagem, mas antes da reportagem, queria fazer um comentário ao encontro do que disse o Neto, que é a falta de pudor da classe dominante brasileira, essa gente que perdeu a vergonha. O Bolsonaro, outro dia, se referindo a quilombolas, pesou os negros em arroba. Você pesa gado em arroba, não é gente? Então, isso mostra o caráter, mostra, digamos, o íntimo da pessoa. Quando eu digo aqueles negros lá de quilombola, pesando não sei quantas arrobas, não serve nem mais para reprodução, quer dizer, nem... Reprodução. Nem animais de reprodução, para isso serve mais. E aqui em São Paulo, Dória mandou embora a empregada doméstica que havia trabalhado duramente na sua mansão durante 12 ou 13 anos, doente.
ela havia recebido um afastamento de 15 dias pelo médico e o Dória mandou a mulher embora doente. Demitiu o funcionário, dispensou o funcionário, faz parte, porque você tem um contrato de trabalho. O contrato chegou ao fim, ou o contrato não interessa mais, resolveu, pagou as verbas trabalhistas, já era, a vida segue. Agora, demitir doente e depois só fez o acordo porque estava em campanha, foi lá na justiça e pagou 40 mil para a trabalhadora. Então, é o despudor, né? É a falta, digamos, de humanidade que permeia a classe dominante brasileira. O Edu me chama a respeito de até fala um pouco disso, a matéria. Uma reportagem que eu fiz com a Zaidan, a Patrícia Zaidan, que é uma jornalista que está entre as demitidas do Grupo Abril, família de... No Brasil é o seguinte, a empresa é pobre, mas o patrão é rico. Os donos da empresa, muito ricos, conseguiram, por irresponsabilidade, por uma série de coisas, quebrar o Grupo Abril e os trabalhadores é que pagaram o pato. Mas aí, como ela esteve lá na época da morte da Marielle, no Rio, dormiu lá na favela e conviveu lá com as pessoas, eu queria que ela falasse, enquanto repórter, como é que ela se comportou naquele momento. Ela é uma trabalhadora, ela é uma jornalista. Queria passar para que a gente assistisse aqui. Vamos lá? O repórter tem que ir onde o fato aconteceu e ouvir os personagens, as vítimas, as pessoas que estão ali nas redondezas. No caso da Marielle, você foi ao Complexo da Maré. Sim. E você ficou lá vários dias. Conte essa experiência para a gente e o que você extraiu daquilo. Bom, eu achava fundamental saber como era essa comunidade que tinha produzido uma mulher como aquela. Então, foi fundamental. Eu optei por ficar lá, morando na casa de um casal, né? Portanto, pessoas criadas ali, e fez toda a diferença, porque eu convivi com pessoas que tinham estudado com ela, que tinham sido protegidas por ela, com pessoas que aprenderam com ela, com pessoas que ensinaram a ela, e só ali eu pude ver a correlação das forças. Estava ali o tráfico, mas também estava fortemente presente a milícia, o policial militar, o desassossego da população com esses três vetores. Foi possível entender por que a segurança pública falhou, por que uma intervenção do Exército naquela cidade não levaria a nada. Tudo isso só foi possível vivendo ali, acordando ali, comendo ali, andando e falando e sentindo e tocando as pessoas, porque eu não acredito em verdade dita por terceiros. Eu quero ir lá ver, eu quero me permitir conhecer para depois contar para os meus leitores, as minhas leitoras, quem foi Marielle com base naquilo ali. Então, nós demos com exclusividade uma grande entrevista da companheira da Marielle, que é a Mônica, e entendendo a Mônica, conhecendo a Mônica, eu enxerguei Marielle por trás dela. Então, essas coisas para mim foram fundamentais. Passar naquilo que eles chamavam de trincheira entre um território de uma facção e outra, e perceber aqueles muros inteiramente atingidos, cravejados por bala, coisa que eu só vi no Líbano, e entender o que é ser criado ali, sem oportunidade, tendo uma porção de interdições da cidade para com eles. Eles não podem se apoderar das maravilhas do Leblon, das maravilhas de Copacabana. Então, a cidade e Marielle eu só compreendi ali. E eu acho fundamental para a reportagem que o repórter vá lá e se coloque no lugar do outro que ele quer relatar. Não tem outro jeito. Que belo depoimento da Patrícia. Obrigado, viu, Patrícia? Foi lá na agência, gentilmente, naqueles dias que você estava correndo lá para receber da Abril, num desassossego desgraçado, mas você teve a paciência de ir lá falar com a gente e mostrou que é um repórter. Como diz o Milton Nascimento, o artista tem de ir onde o povo está, né? E o repórter tem que ir lá onde o fato aconteceu e ouvir as pessoas e não ficar sendo brifado, às vezes, por terceiros, etc. Parabéns pelo seu trabalho. Há perguntas ao nosso Neto, Antônio Neto, convidado de hoje. O Neto preside a CSB, a Central. O Neto concorreu ao Senado pelo Estado de São Paulo, pelo PDT, teve cerca de 360 mil votos, e está muito animado e muito energizado, e com planos,
e com vontade, isso também me anima, viu, Neto? Obrigado pelo seu entusiasmo, assim, também está ajudando a gente aqui, que as coisas estão difíceis. Nossa Ariane Soares, eu queria saber se você tem perguntas ao Neto, tem? Sim, vamos encaminhar a pergunta de Sebastião Soares, dirigente da Nova Central Sindical. Ele diz assim: onde o movimento sindical errou nessas eleições? O que fazer frente à nova composição do Congresso Nacional ainda mais conservador? Tiãozinho, obrigado pela pergunta, prazer. Tião, nós não erramos em lugar nenhum, não. O erro não é nosso, não. São erros que, se você analisar politicamente, eu acho que talvez o afastamento dos sindicatos da política, né, aquela história de achar que não pode partidarizar o sindicato. Nós não podemos ser apartidários, mas não podemos deixar de ser políticos, né? Nós somos apartidários, mas não somos apolíticos. E a discussão é de formação. E no momento grave do neoliberalismo no Brasil, a queda da presidente Dilma, todas as mazelas do governo Temer, que, aliás, você não escuta falar dele. Sim. Ele era o cara mais odiado há 6 meses atrás e hoje nem se ouve falar dele, porque canalizou toda a insatisfação e toda a coisa na disputa eleitoral, e principalmente com o fascista vindo aí com muita força da elite, apoiado por ele, por Temer, está tudo interligado, né? Agora, vamos ter que fazer, você viu, com o Congresso anterior, nós tomamos o tombo em cima da reforma trabalhista. Quer dizer, não é um problema de Congresso A ou Congresso B. O que nós precisamos fazer é organizar os trabalhadores. E agora com um pouco mais de dificuldade. Nós temos debatido, discutido dentro da Câmara, dentro do Senado, e sabemos que enquanto a gente não convencer os trabalhadores de que ele tem que ter lá uma bancada de trabalhadores, porque lá tem bancada de tudo, bancada da bala, da Bíblia, da Boi, tem bancada de todo tipo lá. Das consultoras, dos financistas, né? Tem de tudo. Agora, a bancada trabalhadora é reduzida. Então, não vamos nos iludir, não. Ou nós assumimos a nossa responsabilidade no processo político do Brasil, ou efetivamente você vai ficar com alianças que, na hora que você precisar dele, ele vai atrás daquele que lhe pagou. Foi o que ocorreu o ano passado. Sim. Agora, veja como não é, a gente não pode sentir que a gente foi totalmente derrotado. Os grandes promotores da reforma trabalhista não se reelegeram. É verdade. Dá uma olhada na direita que perdeu. O Rogério Marinho, que foi financiado, inclusive, recebeu. Pode ver lá o quanto ele recebeu de financiamento do patronato. Ele ganhou dinheiro lá e não foi eleito no Rio Grande do Norte. Sim. E ele achava que ia passar, sabe, passar assim, Sim, como se fosse quiabo. E não, o Ferraço não se elegeu, senador. sim. E você vai listando, vai vendo. Eunice Oliveira não se reelegeu. E você vai olhando, pô, todos eles ficaram de fora. Sim, é correto, correto. Então, veja, a gente não conseguiu fazer com que eles votassem nos nossos, nos novos que nós queríamos. Sim. Mas aqueles antigos, nós dissemos que eles não deveriam lá estar, a sua imensa maioria, com honrosas exceções, foram dizimados aí nessa brincadeira da eleição. Cabe a nós, agora, nós sabemos dizer em quem não votar, agora temos que também aprender a fazer em quem nós devemos votar. Perfeito. Neto, vou pedir aqui licença para mostrar um material sindical, que é o Jornal dos Trabalhadores em Carro Forte, Transporte de Valores do Estado de São Paulo. Chegou hoje da gráfica. Acordo garante aumentos reais no salário no ticket. E nossa convenção preserva direitos ameaçados pela lei trabalhista. Este é o jornal de número 282 e, por uma coincidência do destino, todas as 282 edições foi eu que fiz. Parabéns. É. Essa é uma categoria que está atravessando um momento muito difícil, por causa do crime, né? Exato. Os ataques aos carros fortes, essas coisas todas. Tem sido terríveis, que os caras, eles agora estão atacando que eles matam quem estiver dentro. Eles não têm esse negócio. Não adianta blindar, que os caras parece que abrem como se fosse lata de sardinha, os novos carros fortes. O crime organizado tem tamanho e poder de fogo que agora eles atacam os caixas fortes, ou seja, os depósitos das empresas. Eu estive em Campinas. Eu vi em Santos também teve uma dessas. Teve em Santos, teve aqui em São Bernardo. Eu estive em Campinas participando de um protesto lá. Aí eu conversei com os trabalhadores, com o pessoal da empresa, e uma verdadeira operação de guerra, uma coisa impressionante de cinema, e eles conseguiram arrebentar todas aquelas paredes, elas têm aquelas treliças de aço, ainda assim eles derrubaram, foram lá e pegaram o dinheiro. Bem, o acordo, vou citar aqui alguns números,
Perante a inflação de 3,53, o reajuste foi 4% linear. No caso do ticket de refeição, foi para 4,69 o aumento. E o piso do vigilante e fiel, né? O fiel é o chefe de equipe, né? Com adicional de periculosidade, ele vai para 4,262,18. Eles têm direito a ticket de refeição também. E se não houver falta, o trabalhador ele recebe 2 tickets adicionais por mês. Deixa eu ver quanto é que está o ticket aqui. 28,47, tá? Durante as férias, os vigilantes de guarnição de carro forte têm 20 tickets, de valor de R$ 33,50 cada. É interessante, é uma belíssima convenção coletiva. O João Passo... Ganha muito mais que policial do IPM, né? Pois é. O João Passo, presidente, o mineiro, né? Muito... Parabenizá-los, hein? É uma grande conquista, isso nos ajuda nas demais convenções coletivas e nos orienta. E sabe, Neto, que é proibido ter banco de horas? É terminantemente proibido ter banco de horas. Muito importante. Por essa categoria fica muito estranho mesmo ter banco de horas. Não tem banco de horas nem no transporte de valores e tampouco na escolta armada. Edu, nós temos um intervalo, você pula, nós vamos tocar o programa com o nosso amigo Neto, Antônio Neto. Eu queria saber se a Ariane Soares tem perguntas, vamos passar para o Neto para valorizar aqui a presença dele. Claro, com certeza. O Juruna, secretário-geral da Força Sindical, também nos assiste. Ele fez uma pergunta que foi até feita no início do programa, mandou um abraço a você e a João Franzin. Ele até diz assim: Ciro vai declarar apoio ao Haddad? Logo mais você responde novamente. Agora vamos encaminhar então a pergunta de Robson Jugazola, jornalista da FEComerciários. Aliás, aproveitar o serviço de alto-falante aqui para dizer assim, um abraço ao Robson e ao Valdemar, o sogro dele, meu amigo, passou por uma cirurgia, mas foi uma coisa simples. Gazola é um grande amigo. Já está tudo bem. Um abraço a todos. Vamos então à pergunta do Robson. Você considera que, sendo Haddad ou Bolsonaro vencedor da eleição presidencial, haverá espaço para futuras moderações em suas propostas, que são consideradas radicais? Isso a fim de que seja mantido o Estado democrático e a governabilidade do país? Abraços e parabéns pela campanha ao Senado. Obrigado. Primeiro, mandar um abraço para o Juruna, né? E dizer o seguinte, olha... Eu não posso falar pelo Ciro, mas eu estou aqui declarando meu voto, tá bom? São Paulo, 13,40. Vamos derrotar, porque o Dória é pior que o Bolsonaro. Olha, imagine se ele tiver isso aí conectado, né? É oportunista, é cara de pau, é mentiroso, é tudo. Então... E ele é grileiro de terra pública, inclusive. Mas o pior disso é a desumanidade dele. Não é só o caso da empregada, não. É só lembrar o que ele disse sobre a questão da alimentação do pobre. Como é que o pobre pode pensar em ter alimentação? Como é que vai pensar em alimentação? Ele disse num programa de televisão que ele tinha, que era aquele programa que ele demitia as pessoas, não sei o quê. E já está em propaganda na televisão aí. Sabe o que ele disse? Pobre não tem hábito alimentar. Não tem hábito alimentar. Até cachorro tem hábito alimentar. Tanto que ele criou ração, porque ele acha que era mais barato para as mesmas rações que ele tentou botar criança para ter pontinho aqui na mão para ver se comeu a merenda, coisa. Veja, esse é o tipo de homem que está disputando São Paulo. Então repetindo, Juruna, 13,40, Márcio e Haddad. Robson, primeiro, saudade de você, viu, Robson? Robson ele produziu um programa de televisão com o antigo Paulo Lucânia, você lembra? Grande Lucânia. Vídeo de Trabalho, lembra? Um programa muito Fundação bom. Vídeo de Trabalho. Olha, vamos ter que enfrentar o que vier. Eu acho que com o Haddad vai ser mais fácil. Para nós que defendemos unicidade sindical, sistema confederativo, contribuição compulsória, nunca foi fácil, mesmo no governo Lula, mesmo no governo Dilma. Você sabe, você nos acompanhou. No começo do governo Lula teve o Fórum Nacional do Trabalho, que tentou até acabar com a unicidade sindical, com a contribuição sindical, até um projeto do Vargas, que era o secretário nacional do Trabalho. Nós criamos o FST para enfrentar tudo isso. Ou seja, vamos ter, mas é mais fácil, né? É aquela história. Gritar pela ditadura na democracia é uma moleza. Gritar por democracia na ditadura, né? Gritar por ditadura na democracia é uma moleza. Gritar por democracia na ditadura é impossível. Sim. Então, quem quer que seja, vai ser mais difícil.
Eu creio que ele vai ter um período que vai querer passar todo o trator que ele puder passar. Mas logo, logo entra em crise com o Congresso Nacional, entra em crise com o povo brasileiro e nós vamos ter que estar apertando para ver o que fazer. As nossas mobilizações poderão crescer muito. É só olhar o que está acontecendo na Argentina. Né? A Argentina tem manifestação diuturnamente. Ô Neto, aliás, o presidente da Federação dos Comerciários, o Luiz Carlos Mota, foi eleito... Motinha, merecido. Foi muito bem votado. Federal, mais de 75 mil votos. Muito bem votado, uma grande figura. Temos mais um companheiro lá para nos ajudar. Tem que parabenizar o Mota. A eleição passada ele teve mais de 94 mil votos e não se elegeu, ficou primeiro suplente. Um crime para uma votação de 94 mil votos. E desta vez, felizmente, ele teve o respaldo de sua categoria e os trabalhadores que o elegeram para deputado federal. Será um grande aliado nosso lá. Ô Neto, vamos considerar que nós estivéssemos falando aqui no terminal de Itaquera, 5h30, 6 da manhã, para aquela multidão de trabalhadores e trabalhadoras que estão saindo de casa e atarantados com as suas tarefas, e você tivesse a possibilidade de dizer a eles por que não votar no Bolsonaro, o que você diria para eles? Olha, se a vida já é difícil, né? Nós estamos enfrentando um momento de uma grande encruzilhada. Ou nós vamos para uma encruzilhada, vamos para uma estrada em que o Brasil vai ser para as elites, o Brasil vai ser para aqueles que mais têm, ou seja, todos os direitos dos trabalhadores serão desprezados. A nossa crença é isso, até porque é a palavra dele. Ele disse que se o brasileiro quiser ter direitos, ele tem que escolher entre direitos e emprego. Tanto que ele quer criar uma carteira profissional, ele chama carteira verde e amarela, que vai ser a carteira sem direitos, sem CLT. Veja, ou seja, os companheiros têm que analisar que, além de ser um processo profundamente de entrega do patrimônio nacional, de desrespeito à ordem pública, jurídica, constitucional, também é de uma ameaça aos direitos dos trabalhadores, aos direitos individuais, muito grande. Eu estou ouvindo gente dizer, e aí é uma tristeza, que Cristo foi torturado e perdoou seus torturadores. Puxa vida. E por isso nós temos que entender, ele idolatrar o Ustra. É mole? Ou seja, há uma inconsciência coletiva, não sei o que está acontecendo, não sei se... tudo isso porque pode dizer, olha, assim, pelo menos fico livre do PT. Não. Agora não é o PT que está em jogo. Agora é o Brasil. Então a gente faz, como o Brizola nos ensinou aquela vez, o que ele falava para votar no sapo barbudo? As elites terão que engolir o sapo barbudo. Agora, francamente, ou seja, nós temos que ter esse tipo de atitude. Agora é a hora, efetivamente, de você optar. Aqueles que podem, com todos os erros cometidos, não vamos tapar o sol com a peneira, tem erros cometidos, é por isso que o nosso apoio, enquanto partido, é crítico. Mas é muito melhor, ou seja, não há comparação. Então, nós temos que ter bastante clareza. Veja, eu fiquei surpreendido com um vídeo que eu recebi hoje, você provavelmente deve tê-lo recebido, que a igreja matriz de Brasília foi iluminada de cor-de-rosa. Sim. Por causa nós estamos no Outubro Rosa. E o Outubro Rosa é um significado importante do câncer de mama, aquelas coisas todas, não é isso? Prevenção ao câncer de mama. Então, sai na frente daquela igreja, que está lá de rosa, um pessoal... a gente chama de bolsomínios, né? Gritando, comunistas, aqui, põe verde e amarelo, que nós não queremos saber do comunismo, você pode botar vermelho. Ou seja, são até daltônicos. Veja, está nesse grau de ódio, nesse grau de incompatibilidade, quer dizer, não consegue sequer saber o significado da cor rosa que lá está. Sim. E fica agredindo. O Brasil não é país de comunista, essas coisas todas. Muito bem. Ô Neto, amanhã, no Repórter Sindical, que é o boletim diário da Agência Sindical, sai um texto alertando para o programa trabalhista do Bolsonaro, que ele escancara a pluralidade sindical. E o texto que eu mesmo fiz, que geralmente a manchete eu faço, eu dou lá um copy-desk na manchete, eu aponto aquilo que eu chamo de 3 gotas de veneno colocadas na caixa d'água pelo Bolsonaro. Essas 3 gotas seriam uma espécie assim de liberou geral para a pluralidade sindical, está lá naqueles 113, são 113 palavras que
que o Bolsonaro destina ao movimento sindical num programa de 4.583 palavras. Aliás, tudo desconexo, catado da internet, uma coisa horrível. Segundo, quando ele estipula essa carteira supostamente nacionalista verde e amarela, falsamente nacionalista, na verdade, ele quer agasalhar os precarizados. E, por fim, ele termina assim: o imposto sindical não voltará. Portanto, ele ataca uma possibilidade de custeio. Então, eu queria saber que, diante dessa perspectiva, caso o Bolsonaro, a gente tenha a infelicidade de elegê-lo presidente, como é que a gente pode fazer o enfrentamento? Você acha que esses 3 pontos aqui unem o movimento sindical? O liberou geral nem tanto, né? A gente ainda tem algumas dúvidas, tem centrais sindicais que defendem o pluralismo sindical. Pois é. Mas eu creio que dá uma unidade, sim. Mas o enfrentamento não vai ser... Primeiro, isso aqui é constitucional. Sim. São coisas constitucionais, é mais difícil de ser. 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, 3/5 custa muito dinheiro essa brincadeira para ele poder fazer. O que não quer dizer que não o faça. Segundo, nós temos a OIT, né? Nós somos signatários de convenções internacionais. Exato, correto, bem lembrado. Tanto que o Brasil, eu estava agora em junho lá em Brasília, lá em Genebra, na convenção da OIT, quando nós incluímos o Brasil na lista suja da OIT. Sim, verdade. Denunciando que ele não está cumprindo a legislação. E vai acontecer a mesma coisa. Nós estamos dizendo que nós temos que ir para a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, por causa das convenções internacionais signatárias, desde que foram colocadas. Temos também dos direitos humanos, né? A Organização de Direitos Humanos também. Você vai para cima de todas as organizações internacionais em defesa daquilo que nós temos de direito. Você pega, por exemplo, essa alteração esdrúxula da CLT, em que a mulher grávida pode trabalhar em lugar insalubre, isso é inaceitável. É desumano, né? É inaceitável. E veja você que você vai ter que fazer a denúncia na OIT, faz a denúncia em todos os recantos do mundo e vai expondo o Brasil. Isso gera problema para a exportação de produtos. Sim, então sim. o patronato vai ter que entender que ou ele cumpre as regras mínimas de saúde, segurança, medicina e higiene no trabalho, salários dignos, essas coisas todas, ou ele vai efetivamente não exportar nada. E aí ele também fecha. Por isso que o Ciro tem uma tese muito boa. Quando compara, qual é o país que você compara com o Brasil? Ele fala Alemanha. Sim. Que paga os melhores salários para os trabalhadores, tem um mercado interno muito bom e tem produtividade excelente, tem isso, tem aquilo. Não vou comparar com o outro, eu quero aquele lá. Bacana. Então, reconstruiu a partir daí. Perfeito. Antônio Neto, nós temos mais perguntas da nossa Ariane Soares. Eu vou pedir que ela te encaminhe para que você possa atender as pessoas que nos acompanham aqui no programa, que, conforme eu disse, será exibido no sábado agora, em Guarulhos, no canal 3 da NET, das 20h30 às 21h30, né, no canal 3 da NET, e Brasília na terça-feira, das 18 às 19 horas. Depois alguma reprise, etc. E nós também, na sequência aqui já de hoje, subimos no canal do YouTube da Agência Sindical e está lá à disposição. Vamos lá, Ariane? Vamos, temos uma pergunta aqui do internauta Odair Pires, ele é de Campinas, do Sim Saúde, Campinas. A pergunta que ele faz é: será que o PT vai revogar a reforma trabalhista? Olha, eu acho que revoga. Eu acho que ele revoga, sim. Ele tem um compromisso conosco sobre isso. Sim. Agora, eu prefiro enfrentar mudanças na reforma trabalhista, mesmo que não seja a revogação com Haddad, do que com o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem conversa conosco. O editorial que você está soltando amanhã cedo está analisando com muita propriedade essa forma dele fechar. Eu sei que não é verdade isso, porque a realidade atropela os fatos. Sim. Uma coisa é campanha, quando ele precisa ganhar o apoio aí dos ricos, dos empresários. Eu já estou vendo as caravanas que vão conversar com ele. Lá foi lá, por exemplo, a CNI com seus empresários. Ele foi lá e, se você reparar, ele falou: olha, não é bem assim, não tem que acabar com todo o subsídio, não tem que não sei o quê, já estão usando a agroindústria, tá? Não tem que acabar com o subsídio, porque se acabar com o subsídio, vai acabar. Não sei se você sabe, o agronegócio tem 150 bilhões de dólares de subsídio por ano. E se o Paulo Guedes vai acabar com tudo, já é autofágico o apoio que esses caras estão dando para o Bolsonaro. Se não perceberam, a hora que cortaram o subsídio, eu quero ver como é que os bancos, ver quantos bancos privados financiam
o agronegócio, Sim. nada, é só o Banco do Brasil com dinheiro subsidiado. Assim como fez o Dória, né, comprando um avião com juros de 4,5% ao ano, com 6 meses de carência, não sei o quê, do BNDES. Pois é. Ou seja, o Brasil, os empresários, a elite, seja ela da agroindústria, seja da agropecuária, seja da própria indústria, sempre mamaram na teta do Estado, sempre pegando empréstimo lá dentro. Todos eles. E dando calote, não pagando. Verdade. Neto, nós hoje estamos na quinta-feira à noite. Nós temos a sexta e o sábado para tentar buscar voto para o candidato do setor progressista, que é o Fernando Haddad. E aqui em São Paulo, o candidato também do nosso campo, que é o Márcio França. Você está vendo o movimento sindical, não estou dizendo as entidades, que as entidades elas são neutras, digamos, né? Atuar nesse sentido. E o que devemos fazer daqui até a hora em que as urnas forem abertas? Todo momento que conversarmos com os nossos representados, expor a nossa visão sobre o fato. Tá. Perfeito? É o que eu tenho feito. Em toda reunião, e aí nos grupos de WhatsApp, no meu Facebook, na minha página, eu tenho colocado sempre por que é que nós devemos votar assim e não votarmos assado. Votarmos Haddad, não votar Bolsonaro, votar França e não votar Dória. Então, esclarecer. Porque é triste você ver que tem dirigentes sindicais, eu não sei se mal informados ou descrentes com o PT, acham que não pode votar PT de jeito nenhum. Sim. Eu vou dizer mais uma vez, agora não é uma questão de votar PT, agora é uma questão de votar na candidatura progressista. E tenho certeza que, em que pese os erros, é a melhor opção. Não existe outra. Por isso que tem 2 turnos. Nós não conseguimos colocar no segundo turno o nosso candidato, que seria Ciro Gomes. Se fosse ele, a conversa seria diferente, provavelmente. Não seria explorado esse ódio ao PT como nós temos visto. Mas você, dirigente sindical, você, trabalhador que está nos assistindo, você, companheiro, você, companheira, é bom você saber. Não tem opção. O voto nulo ajuda ele, o voto branco ajuda ele, o voto do absenteísmo, ou seja, faltar às eleições, não votar, ajuda ele. Nós precisamos comparecer, votar 13 e votar 40 em São Paulo. E depois a gente discute a relação. Aí é o seguinte, o ADR vai ser mais 4 anos. Eu acho que vai ser bem diferente do que foram os governos anteriores. Perfeito. Neto, dá licença mais um minutinho, nós vamos mostrar rapidamente um arquivo sindical, que a gente tem muito material lá na agência. É uma reportagem, se não me engano, produzida em janeiro de 2012 sobre o Centro de Memória Sindical. Vamos lá e voltamos já já com o Neto, pode ser? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Quem não conhece a história, não dá para fazer sindicalismo. É preciso que você conheça aquelas lutas, que eu diria heróicas mesmo, de muitos companheiros. E nessa luta atual, os instrumentos de luta que você tem hoje, o sindicalismo, são os mesmos, exatamente os mesmos de 150 anos atrás. O golpe de 64, o golpe militar, ele foi um golpe eminentemente antidemocrático e antissindical. E então ele significou um verdadeiro terremoto para a organização sindical brasileira. Garantida e mantida a estrutura sindical do movimento, houve uma troca por perseguição, prisão, etc., de toda a direção sindical. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje encerrando o ciclo Sindicalismo e Voto Consciente e Classista. Neto, a nossa Constituição Cidadã completou agora, dia 5, se não me engano, 30 anos. E a nossa Constituição, ela nasceu das lutas pela redemocratização do Brasil, pela reconquista do Estado de Direito. E eu acredito que caso aconteça o pior, quem tem uma Constituição empoeirada na sua gaveta vai ter que tirar da gaveta e nós vamos ter que... Nossa arma terá que ser a Constituição. Você pensa assim também? Penso. Muito embora, é bom lembrar que o STF o Supremo Tribunal tem
vacilado lá, né? Tem fazendo umas interpretações esdrúxulas, né? Sim. Mas a Constituição Cidadã é pegar o discurso do Ulisses. Você pode reproduzi-lo aqui, que vale a pena as pessoas ouvirem o discurso do Ulisses da promulgação. É um libelo. Trair a Constituição é o mesmo que trair a pátria. É um libelo importantíssimo para que a gente possa ter. Eu tenho a Constituição como livro de cabeceira. Você chega na minha sala e está na minha frente, porque é ali que eu vou buscar as definições. Até quando a gente, no primeiro momento, viu alguns pedindo que o Haddad renunciasse para que o Ciro entrasse para a disputa, e muita gente falou, como é que isso é possível? Está lá o artigo 77 da Constituição. E lá diz lá no parágrafo, se o candidato que foi para o segundo turno renunciar, assume o próximo mais votado para disputar o segundo turno. Foi por isso que vieram com aquela tese. Isso já ocorreu em alguns lugares, né? Acho que em governo de Estado, no governo do Rio de Janeiro, em Niterói, acho que até o Gato Angorá lá renunciou. Sim. É verdade, isso ocorreu. E o segundo assumiu. Vejam, então tem que ser de cabeceira e a gente aprender a saber usá-la, para que a gente não permita que possam fazer o que estão querendo fazer, respeitá-las. Embora o vice-presidente da chapa do Bolsonaro diz, olha, a gente pega um grupo de pessoas e monta uma Constituição e... Sim. Ou seja, está acostumado, né? Mal acostumado, como diz a música. Né? Exato. Nós não deixamos você mal acostumado, não. Nós queremos democracia e respeito à Constituição. Perfeito. Antônio Neto, fale 2 minutinhos sobre a CSB, o que é a Central dos Sindicatos Brasileiros e por que meios as pessoas fazem contato e ficam conhecendo melhor a central. Bom, a CSB é uma central bem recente, né? Ela é de 2012, 6 anos. Estamos com 860 sindicatos já consolidados lá no Ministério do Trabalho, 34 federações, 4 confederações, mais 30 ou 40 sindicatos em fase de filiação, crescendo bastante sempre. É uma central apartidária, mas não é apolítica, e aí que é baseada no trabalhismo, ou seja, somos herdeiros de Vargas, defendemos a CLT, a Constituição, o sistema confederativo, a sustentação financeira que tem que sair dos trabalhadores. Essa é a nossa visão. No site csb.org.br você pode conhecer toda a nossa trajetória lá. Temos um depositário no site, e o site hoje em dia é um depositário de informação dos nossos congressos regionais, de palestras. Temos uma videoteca de orientação de filmes que você deve assistir para discutir, porque o sindicato não precisa, as pessoas não precisam, precisamos trazer alguém fazer palestra. Não, pega um filme, por exemplo, Capitalismo, uma história de amor, do Michael Moore. Assista aquele filme para entender o que foi a crise do subprime, e em cima disso você entender como é que funcionam os mecanismos e pode fazer discussão. Ou o filme A Aposta, que as pessoas 3 ou 4 anos antes viram que o subprime ia quebrar nos Estados Unidos e apostaram e ganharam bilhões de dólares. Ou seja, você tem lá uma videoteca, tem também uma biblioteca de orientação de livros que você possa ler também, e as nossas publicações todas, né? Nossos vídeos, ou seja, provavelmente essa nossa entrevista deverá ser copiado para também estar disponível, pelo menos o link para o Facebook de vocês, a gente pegar e encontrar isso também lá. Antônio Neto, muitíssimo obrigado. É sempre uma alegria te reencontrar e fiquei muito feliz com esse relato que você deu, que saiu abastecido, energizado da campanha. Contato com, como diz o Milton Nascimento, tenha fé no nosso povo, que ele merece, né? É verdade. Por isso, dia 28, você sabe, eu acredito no povo. E creio que o povo não falta. O povo é muito, eu diria, o povo é muito sábio. É só lembrar que tiraram do Congresso Nacional figuras que a gente pode abrir segunda-feira. Vamos abrir um negócio assim, Franzinho? Vou sugerir para você. Faltam tantos dias para esses cabras aqui serem presos. Perderam a imunidade, o fórum especial. E olha, a lista é grande. É grande a lista. Então, o povo é sábio. Eu espero que tenhamos a bênção e sejamos iluminados a ponto de não permitir que o Brasil caminhe para esse momento triste que será um governo fascista no Brasil. Mas
estamos preparados para tudo, viu? Quero dizer aos companheiros que a luta continua. Por aqui ou por aqui, vamos estar na luta. Obrigado, Neto. Um forte abraço a todos e a todas que nos acompanharam. Eduardo, Ariane, a Gisele, o Éder, todos os demais companheiros, o Fabinho aqui da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, Fernando Mauro, comandante aqui da casa, que viria aqui hoje e não pôde. Então, muito obrigado. E nós vamos, após as eleições, abrir, que agora os programas são temáticos, né, aqui na CESP, sempre com temas. Então, nós vamos, evidentemente, tratar do Brasil pós-eleições, considerando as eleições para governador do Estado, Câmara de Deputados, Senado e a Presidência da República. E você que vai votar, vote com razão, vote com racionalidade, vote fazendo comparações, em nenhum momento vote com fígado, em nenhum momento exerça o seu direito com ódio. Pense que nós somos uma nação, pense que nós temos o nosso interesse pessoal, é justo defender o interesse pessoal, mas é indispensável que a gente defenda o interesse público, o interesse da nação brasileira. Então, a todos e a todas um forte abraço e até quinta-feira que vem. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.